Oi, gente! Muito bem-vindas a mais um conteúdo aqui no canal. Hoje eu quero bater um papo com vocês sobre um assunto que vocês me perguntam muito lá no Instagram, que é esse papo aí sobre cirurgia plástica, cirurgia estética, se pode fazer, não pode fazer, se é errado, se é certo, quando fazer, quando não fazer. Eu não tenho todas as respostas aqui pra vocês, mas eu vou trazer um pouco da minha visão sobre isso como psicóloga e como mulher que também, né, já quis muito fazer alterações e fazer até cirurgias. Nunca fiz até hoje, mas a vontade foi muita, principalmente na minha adolescência. E eu quero bater um papo com vocês aí. Antes da gente entrar no assunto mesmo, eu quero te convidar já a se inscrever aqui no canal. E deixa um comentário aí, me conta já se você já teve vontade de fazer alguma cirurgia estética, se você já fez. Eu quero muito que vocês compartilhem comigo a experiência de vocês aqui. Quem fez, se arrependeu ou não se arrependeu, achou que realmente foi legal, melhorou sua autoestima ou não. Eu já vi vários casos, né? E claro que são casos que são extremos, pessoas que se arrependeram muito e que não fariam, e outras que super incentivam, inclusive, outras pessoas a fazerem. E hoje em dia a gente tem visto, né, principalmente no Instagram, essa coisa das blogueiras aí. Não sei se vocês viram nesses últimos tempos que surgiu agora uma nova lipolade, né? Que lá faz uma lipo e deixa a barriga de tanquinho e tudo mais. Aí um monte de blogueiras começaram a fazer. E é claro que isso, gente, acaba influenciando a gente de alguma forma, né? A gente começa a ver aquilo e fala, caramba, dá pra ter uma barriga de tanquinho sem fazer muito esforço. E isso influencia e faz com que a gente se compare, com que a gente também queira fazer, também queira se adequar dentro de um padrão de beleza. A gente vai sendo bombardeada com isso desde criança, né? Eu lembro de adolescente, lá na revista Capricho, tinham aquelas meninas que iam pra revista, né? Que eram referenciais de beleza. Hoje em dia eu já vejo muitos referenciais de mulheres com, assim, aparências muito diferentes. A gente tem hoje em dia, tem sido, né, mais aceito que mulheres não precisam ser todas magras, não precisa ser todo mundo do mesmo jeito, essa aceitação do cabelo cacheado, cada vez mais esse empoderamento das mulheres negras também se aceitando como são, das mulheres também que são gordinhas, gordas, que se aceitam como são. Então eu acho que isso é super importante, mas ainda assim não dá pra gente dizer que a gente desconstruiu completamente os padrões de beleza lá na nossa cabeça. E sabe o que é o mais louco, gente? Não sei se vocês já perceberam isso aí com as amigas de vocês. A gente acha, às vezes, que uma mulher que tá super no padrão de beleza, né? Que é magra, loira, branca, etc. Já me falaram muitas vezes, Ana, mas você é o padrão de beleza e tudo mais. Não tem nem o que reclamar, não tem nem o que achar feio e não gostar. Mas, gente, as mulheres muitas vezes que mais se enquadram nos padrões de beleza são as mais inseguras, porque também se exigem demais, se cobram demais, ficam com um perfeccionismo exagerado sobre a sua própria aparência. Eu vivi isso muito quando eu estava ali nos meus 15, 16, até os meus 17 anos. Eu sofri bastante com isso, eu compartilho no meu Instagram um pouquinho sobre essa minha jornada. Inclusive, se você ainda não me segue, esse é um momento aí de você ir aqui no link. A gente vai deixar o link do meu Instagram aí na descrição, vou deixar aqui o Insta também no vídeo para você me acompanhar por lá. Então, o que acontece, gente? Falei para vocês que a gente se compara muito desde criança. Você provavelmente já foi comparado pela sua família com alguma prima que era mais magra ou que tinha mais corpo, com a fulana que tinha um cabelo assim assado. É muito comum que mesmo sem maldade, os nossos pais, a nossa família acabem comparando questões estéticas nossas que não estão no nosso controle, e isso acaba deixando marcas, né? Eu lembro que quando eu era criança, desde criança e adolescente, eu era sempre muito magra. E as pessoas acham que quem é magra não sofre, né, com baixa autoestima e tal, mas na verdade é que muitas meninas que são muito magras sofrem com isso e sofrem inclusive bullying também. Eu lembro que na escola me xingavam, chamavam de Olivia Palito, de pau de vira-tripa, as coisas mais inusitadas, de saco de ossos, de um monte de coisa que parecia engraçado, mas que no fundo me fazia me olhar no espelho e ver aquilo que estavam me chamando. E não me achar bonita e não conseguir me aceitar. E eu, com certeza, sei que também meninas que eram gordinhas, meninas às vezes com algum tipo de deficiência. Gente, as características que não estão no nosso controle. Por exemplo, eu não tive escolha de ter um biotipo mais magro, de ser bem alta, né? Sempre tem 1,74 e tem essa altura aí desde bem novinha. Então, eram coisas que não estavam no meu controle. E as pessoas fazerem piada
cansadas disso. Em uma época da nossa vida que a gente não tem maturidade para lidar, para rebater, isso é muito complicado. E acredito que muitas de vocês devem ter sofrido aí na sua infância, adolescência, esse tipo de comparação externa, de adjetivos. E aí a gente começa a se comparar, a gente começa a ver outras mulheres, as mulheres que estão na televisão e tudo mais. Isso vai criando uma noia e uma paranoia que a gente coloca na nossa cabeça de como a gente deveria ser. E aí a gente começa a colocar uma lupa sobre as nossas próprias características. Então, digamos que você não gostava que você era muito magra, ou você não gostava do seu nariz, como era o meu caso, né? Ou da sua orelha, ou da sua testa, ou da cor do cabelo, enfim. Você começa a focar tanto nessas características que você não gosta, que elas na tua cabeça acabam virando de uma proporção que não são reais. Né? Inclusive, tem alguns transtornos mentais mesmo que justamente a pessoa leva isso para um nível tão intenso, ela começa a ver uma característica dela de uma forma tão distorcida que aquilo traz muitos prejuízos para a vida dela. A gente vê isso em alguns transtornos alimentares também. Então, isso é muito comum. Eu lembro que na minha adolescência ali, então eu tive essa questão com o corpo, de ser muito magra e tal, e depois começou a ter uma neura muito grande com o nariz. E eu lembro que eu estava mais ou menos no segundo, terceiro ano do ensino médio, e várias colegas que os pais tinham mais dinheiro e tal, começaram a fazer, nas férias da escola, fizeram rinoplastia. Imagina, todo 14, 15 anos, voltando das férias da escola com o narizinho empinado, bonito. E eu comecei a me comparar. Eu sou de família italiana, eu tenho um nariz maior, não é um narizinho pequeno, de boneca, assim, tudo mais. Mas é um nariz, ok, hoje eu super aceito o meu nariz e tudo mais. Mas o que acontece? Eu comecei a olhar para aquilo e falei, eu preciso me adequar. Eu preciso também ter um nariz empinado de boneca, eu preciso ter esse tipo de nariz. E eu lembro, inclusive, que alguém deve ter falado, eu ouvi alguém falando também que eu era nariguda, na minha casa, na brincadeira, todo mundo falava que era nariguda, que era isso e aquilo. E aquilo começou a ficar na minha cabeça. Eu comecei a pensar tanto sobre o meu nariz e pesquisar tanto sobre rinoplastia e ver foto do nariz de uma e da outra, e o antes e depois das pessoas que tinham feito rinoplastia, que é a cirurgia plástica para mudar a estética do nariz. E comecei a pesquisar. E aquilo, às vezes, consumia algumas horas da minha semana, às vezes, do meu dia, pensando e pesquisando sobre isso. Vocês acham com esse tipo de atitude, de pensamento, eu estava vendo o meu nariz da forma como ele realmente era? Existe uma grande probabilidade, eu imagino que sim, que eu tava vendo o meu nariz de uma forma muito desproporcional, muito maior do que ele realmente era. Por quê? Porque eu tava focando demais nisso. Sendo que quando uma pessoa nos conhece, nos vê pela primeira vez, ela tá vendo o nosso todo, ela vê o nosso rosto, o nosso cabelo, o nosso corpo, ela tá vendo tudo. Ela não tá olhando só pro nariz. E é engraçado, talvez você já tenha passado por isso, de você ter uma característica que você não gosta em você, você tá cismada com aquilo, e aí você começa a conversar com algumas pessoas e falar, e as pessoas, nossa, eu nunca tinha reparado. Se você não tivesse falado, eu não ia nem saber. Isso acontecia muito na época que E aí uma pessoa insegura com uma característica, ela fica falando para as pessoas, né? Porque eu tô acima do peso, porque isso, porque eu sou muito magra, porque o meu nariz é grande, fica pedindo a opinião das pessoas. E aí aquelas pessoas que nem tinham percebido aquela característica em você, elas podem acabar começando a focar e falar, nossa, e é verdade, começam a ver como você se vê. Mas não tem a necessidade de fazer dessa forma, gente. Esses dias me perguntaram no Instagram lá, justamente sobre isso, né? Sobre uma característica que não gostava e não conseguia aceitar e tudo mais. E eu falei isso, a gente precisa jogar bem com as cartas que a gente tem. O que significa isso? Todo mundo tem características que talvez não favoreçam tanto. E que talvez você não goste tanto, enfim. Mas eu tenho certeza que você também tem características que você gosta, que são legais. De repente, o seu cabelo, um cabelo bonito, cacheado, você gosta da cor dele, você gosta do formato do seu cabelo. De repente, a sua boca, os seus olhos. De repente, a sua, sei lá, as suas mãos. Tem partes em você que você pode valorizar no seu rosto. Tem algo que você pode valorizar, talvez um corte de cabelo que valorize mais o seu formato de rosto e tudo mais. Quando a gente começa a focar naquilo que a gente tem de legal, que a gente gosta, começa a valorizar isso, começa a se cuidar e dar menos foco para aquelas coisas que a gente não gosta, as coisas começam a mudar um pouquinho mais, a gente começa a se ver de uma forma mais equilibrada. Eu lembro que nessa época ali, com os meus 17, até com 18 anos, depois eu continuei, eu já não estava mais cismada com o meu corpo, mas eu tinha uma cisma ainda com o nariz que ia e vinha. Só que ele aumentava quando eu começava a pesquisar sobre.
E aí eu lembro que eu tava na psicóloga, fui fazer terapia, né? E tava falando de outras coisas, acabei falando disso. Falei, essa semana percebi que eu tô gastando muito tempo, fico pensando nisso. Eu quero decidir se eu quero fazer a rinoplastia ou não, mas eu não consigo chegar numa conclusão. E eu lembro que a psicóloga me falou, ela falou, Alana, você tá focando tanto nisso que tá mudando a forma como você vê o seu próprio nariz. E aí ela me deu essa sugestão. Para de pesquisar, para de ver foto, para de tirar selfie de lado pra ver, para de fazer tudo isso por um tempo e ver se essa vontade ela ainda continua. E eu fiz esse teste, eu falei, tá bom, eu vou parar de cismar com isso e eu vou deixar o tempo passar, eu vou amadurecer essa ideia porque eu não queria fazer nada por impulso. Isso, uma coisa interessante aqui, isso porque quando eu tinha uns 16 anos, que as colegas começaram a fazer, a minha mãe não deixou eu fazer. Ela falou que enquanto eu não fizesse 18 anos, ela não ia deixar, porque eu tava numa fase onde eu tava insatisfeita com muitas coisas, e que se ela me deixasse fazer uma coisa no nariz, eu ia querer fazer mais um monte. Então ela falou, amadurece, cresce mais um pouco, pensa sobre isso, tenta se aceitar e se lá na frente tu ainda quiser fazer, aí a gente conversa sobre isso. O que eu acho que foi uma decisão muito sábia. Se você tá me vendo aqui hoje, você é adolescente, você recém fez 18, 19 anos, deixa eu te falar, essa fase a gente é insatisfeita com muitas coisas da nossa aparência. Talvez você hoje ache um monte de coisas feias e você, sabe, foca muito nisso. E à medida que você cresce, que você vai amadurecendo, a tendência é você ir se aceitando mais. Então, o ideal é que você passe por esse momento e que você busque se aceitar. É claro que, às vezes, tem alguma característica que é muito destoante, que te faz sofrer muito. Eu não estou dizendo aqui contra a cirurgia. Como eu falei, teve pessoas que eu conheço que fizeram e que falaram que ajudou muito e que a pessoa fez só aquela cirurgia e pronto, não continuou fazendo um monte de coisa. Mas naquela época, do jeito que eu tava, eu sei que se eu tivesse feito, eu ia querer fazer várias outras cirurgias, porque eu não tava me aceitando como eu era. Então eu entrei num processo de me aceitar. Ah, mas me aceitar significa que eu vou gostar de tudo sobre quem eu sou, que eu tenho que me amar, eu tenho que gostar de tudo? Não. Você vai aceitar que tem coisas que você não gosta tanto e tem coisas que são bonitas e que você gosta. E fazer isso é muito humano, é muito equilibrado. Eu acho que todo ser humano, toda mulher tem que passar por esse processo de aceitar que você tem características que talvez você não goste tanto, mas que você não precisa ser perfeita. Anota isso que eu tô te falando, você não precisa ser perfeita. Por que você quer ser perfeita? Eu sempre ficava me perguntando qual que é a minha motivação pra fazer a cirurgia no nariz. Eu já me sinto bonita, porque depois ali com meus 18, 19, 20, eu já me sentia uma mulher bonita, eu já me aceitava. Por que ainda querer fazer a cirurgia? E eu via que entrava muito num lugar de querer em busca dessa perfeição, de eu não posso ter um ponto no meu rosto que não é harmonioso. Né? Porque de frente eu gostava, mas de lado eu achava que era grande. Vou botar uma foto aí em algum lugar e eu posso virar aqui pra vocês verem o meu perfil. Mas o que acontece? Era um desejo de ser perfeito que eu achava que não era saudável. Eu não queria entrar nisso. Eu não queria inspirar nas pessoas, ou inspirar um dia numa filha que eu possa vir a ter, essa noção de que a gente tem que buscar a perfeição. Eu queria sim ser um exemplo para as pessoas de alguém que se cuida, que se ama e que aprendeu a conviver até com características suas que não gosta tanto. Então, claro que eu tô falando aqui, eu sei que tem casos, às vezes, extremos, e o que eu costumo dizer? Se realmente você tentou aceitar, você tentou focar nas coisas boas, tentou se valorizar de outras formas, tentou tirar o seu foco daquilo, e ainda assim, é um incômodo persistente, e você entende que mesmo fazendo a cirurgia, você talvez não fique perfeita, não fique como você quer, mas você tá disposta a arriscar? Ok. E principalmente se você já fez mais de 18 anos, amadureceu a ideia, conversou com pessoas, ok, conversou com o médico, né? Então eu cheguei aí lá no médico, ele me falou que não precisava fazer, e eu falei, cara, eu não posso questionar a própria opinião do médico. Eu poderia ir, acho que muita gente ele deve falar que não precisa fazer, e a pessoa fala, eu quero mesmo assim. Mas como eu já tinha essa insegurança, eu já tava refletindo muito, eu preferi não fazer, e deixei o tempo acontecer. E eu fui tirando o meu foco disso e fui conquistando a minha autoestima também em outras coisas. Porque, gente, a autoestima, ela não é só da nossa aparência física. A gente acha que a autoestima, muitas vezes, é só sobre eu me sentir bonita ou não. Mas não. Quando você se sente capaz, quando você se sente confiante, quando você vê resultados bacanas na tua vida, nos relacionamentos, no trabalho, você começa também a ter uma autoestima mais saudável. E ver que não depende mais tanto assim da tua aparência. E isso é libertador.
Então, na minha história, o que aconteceu foi que, mesmo eu pensando muito tempo, eu fui no médico, voltei, repensei, teve fases, até nesses últimos anos, que às vezes eu pensava, ai, quem sabe eu ainda faço. Ah, mas daí eu ponderava e eu cheguei num momento agora, não vou dizer que eu nunca vou fazer, nesse momento eu acredito que eu não vou fazer, porque eu aprendi a conviver com o meu nariz, mesmo depois, hoje em dia, assim, é tranquilo pra mim fazer vídeo, qualquer coisa. Antes eu não gostava que ninguém tirasse foto e tal de perfil. Não é uma coisa que eu amo, não. É uma coisa que eu ainda acho que não é legal, poderia ser diferente, mas não é algo que eu estou disposta a pagar e a enfrentar uma mesa de cirurgia para atingir essa perfeição. Eu prefiro me aceitar e viver em harmonia com isso e valorizar outras questões em mim. Nesse momento é a escolha que mais é coerente com os meus valores, com aquilo que eu prego na minha vida, né? Então eu queria deixar essa reflexão para você aqui, que talvez está há muito tempo noiada com questões do seu corpo, pensando em fazer cirurgias. Não tô dizendo para não fazer, mas tô te falando para amadurecer a ideia, para tirar o foco disso, valorizar outras características suas e abrir mão de ser perfeita. Você não precisa ser. E a cirurgia plástica não é o meio para você atingir a perfeição. Ela pode melhorar algumas características, mas ainda assim não vai ser perfeito e você vai ter que aprender a lidar com isso. Tá bom? Então é isso, gente. Falei bastante nesse papo nosso aqui. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham se identificado com algumas coisas que eu contei da minha história. Comentem aqui embaixo, me contem o que vocês acham. E fica aqui a dica, se você tá muito na dúvida, se você não tem certeza, busca ajuda da psicoterapia, busca uma ajuda psicológica, porque vai ser um momento de você poder conversar, analisar as suas motivações, ver os pós e contras dessa decisão e poder tomar uma decisão mais assertiva, que tem menos possibilidade de você se frustrar e se arrepender lá na frente, tá bom? Um beijo e até a próxima!